Dessa forma, a força aérea aliada, dominando o céu daquele teatro de guerra, eles poderiam bombardear a resistência, né? Ou dar apoio às tropas terrestres, e assim o bombardeio aéreo preparava o campo para que as tropas terrestres avançassem. Quando você pega essa arte da guerra e aplica a arte da guerra espiritual, que é algo que nós não vamos falar muito hoje, que não dá tempo, você chega a uma conclusão lógica. Paulo diz, o que, queridos, que Paulo diz? Muita coisa, né? Mas em Efésios 6 ele diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é contra o quê? Principados, potestades, os poderes dominadores desse mundo, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, essa guerra que é travada para ganhar almas é uma guerra espiritual. E para nós vencermos essa guerra, nós precisamos de duas coisas. Uma, nós estamos estudando essa tarde, o método de Cristo. Mas o método de Cristo é algo que você usa quando você, tropa terrestre, avançou até a pessoa que é o teu alvo. Lutero, então quer dizer que antes de nós irmos até as pessoas, tem algo que precisa ser feito? Sim, o que é? A supremacia aérea, a dominação aérea, o bombardeio aéreo. Eu pergunto de novo o que eu perguntei agora há pouco: o que é que nós podemos fazer para preparar o coração das pessoas antes de termos contato direto com elas? Perfect. Oração intercessória. Queridos, a oração intercessória para preparar o campo é o bombardeio aéreo, que prepara o campo, a comunidade, as pessoas, para que depois as tropas de infantaria, nós vamos por terra, ter contato com as pessoas. Paulo falou sério quando ele disse que isso aqui é uma guerra. E nós precisamos usar as orientações da palavra de Deus para ter estratégias de guerra espiritual, para evangelizar e ganhar pessoas para o reino de Deus. Então, qual é a primeira coisa que a igreja deveria, a partir de hoje, fazer? Eu vou ser bem prático. Eu vou fazer uma comparação do mundo militar para o mundo espiritual. Primeiro, oração intercessória. Como? Cada soldado do exército de Cristo aqui no Valparaíso precisa se tornar um guerreiro de oração. E o primeiro tipo de guerreiro de oração que você pode ser é um sniper. É um franco atirador, um atirador de elite. Você diz, como assim? Vou te dizer, você já tem um diário de guerra? Você diz, agora que eu não entendi nada, o que é isso? Um diário de guerra pode ser uma agenda, pode ser um livro, pode ser um caderno, pode ser uma cadernetinha. Você chama isso de lista de oração, livro de oração, do jeito que você quiser. Eu chamo de diário de guerra. Nesse diário de guerra, você pode escolher. Lembra que a gente tem que se aproximar das pessoas? Escolha 5 pessoas. Coloca o nome delas. Esse aqui é meu parente, esse daqui é meu vizinho, esse daqui é meu amigo da escola, esse aqui é meu amigo do trabalho, esse daqui é um irmão que se afastou da igreja. Pronto. Isso aqui eu estou colocando como um exemplo, tá bom? Você que sabe quantas pessoas você tem aí
no seu contato pessoal. Estou colocando como exemplo. Aí você diz, mas irmão, como é que eu vou ser sniper? Eu vou atirar nessas aulas? Sim e não, né? Se você, sniper, como é que ele trabalha? É um tiro para cada pessoa. Isso é uma oração intercessória individual. Você não vai, Senhor, está aqui minha lista, tem 100 pessoas aqui nesse livro, né? Mas como é muita gente, eu não vou nem ler. Se não sabe aí que é a bronca dela, abençoe tudo diante dessas almas, amém. Não. Treine como um guerreiro de oração para orar individualmente, isso não vale. Você diz, mas tem algum momento que vale? Tem, mas não é esse, né? Então, como sniper, eu quero dizer que você vai ser um guerreiro de oração intercessória, de orar pessoa por pessoa. E vamos dizer que você tem um alvo. Não, mas eu tenho um alvo que é ganhar uma alma esse ano. Pronto, coloca esse alvo no teu diário de guerra. E todo dia, ora por essa pessoa. Você está todo dia focado no teu alvo. E lembre que não é que você vai atirar nela. Você está orando por ela, mas você está atirando nos capetinhos que estão ao redor dela, nas influências do mal que estão tentando impedir que ela tenha um coração aberto para que quando você for por terra, o teu bombardeio, não, ainda não é um bombardeio, né? Esse daqui você está atirando a distância para depois ir até ela. O coração dela vai estar preparado. Então, o que eu quero dizer? Primeiro, ore pelas pessoas que você vai contactar. Primeiro ore, depois dê os 5 passos do método de Cristo. Comece orando hoje. Você já tem seu livro de oração? Seu caderno? Tenho livro. Então, deixe de ser sem vergonha, né? E a partir de hoje, nem que seja aquele caderninho assim que rende aí, né? E assim, né? Nem que seja esse pela caridade, para você andar no bolso. Ah, mas eu quero um chique bem. Então tenha um chique bem lá na sua casa e ande com o outro no seu bolsinho. Sabe por quê? Porque vamos dizer que eu chego aqui, minha irmã diz, irmão, ore por mim. Eu disse, tá bom, irmão, pode orar. Aí eu estou sendo mentiroso, sabe por quê? Eu digo que vou orar e nem oro, porque já esqueci o nome da irmã, o pedido dela, e nem orei. Agora eu nem te anoto, espera aí. Olha como deveria ser na prática. Porque tem a realidade e a expectativa. Mas como que deveria ser? Ela fez o pedido dela, eu anoto o nome da irmã nesse caderninho. Ah, mas é muito pequeno. Pois é, chega em casa e passa tudo andando. Ah, mas dá preguiça, então está arrependido, né? Mas aqui na prática, rapidinho o pedido. Coloca o nome da pessoa, coloca o pedido dela, coloca a data em que ela fez o pedido, deixa espaço para colocar a data quando o pedido for atendido. Aí você anotou, faz o que agora? Vai embora? Não, ela não pediu, ore por mim, então vamos fazer a primeira oração agora mesmo. Se eu esquecer depois, pelo menos já orei mesmo uma vez na vida, né? Então, com essa cadernetinha, você todo dia tem ali o quê? Agora sim, agora deixei de ser relevância, agora eu vou orar. Aqui a Mariazinha, o pedido dela é essa, tal dia ela pediu. Mas se ela é aquele teu alvo para conquistar para Cristo, aí que você tem que orar mesmo diariamente, né? Então, primeira estratégia de oração de guerra, ou evangelismo de oração, qual é? Seja um atirador de elite. Tenha o seu diário de guerra. Agora vamos voltar para o bombardeio, né? Como é que o bombardeio acontece? Com um esquadrão de aviões, né? Então, que esquadrão é esse, queridos? É a igreja. Por exemplo, a irmã ali tem aquele ministério da oração intercessória,
Irmã Socorro, é isso? É, né? Sala 57. Sala 57, né? Então, o que acontece? Nós podemos combinar o seguinte: eu vou só dar uma sugestão, mas vocês que são os líderes que definam, mas definam logo, tá? Tipo assim, a partir de hoje, né? Para começar já o novo mês organizado. Por exemplo, aí em julho nós vamos evangelizar essa quadra aqui na Missão Caleb. Só um exemplo, né? Então, a partir de hoje, quando for 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, ou então um horário definido, igreja, pode enviar no grupo, pode colocar um alarme, mas todo mundo já sabe. Deu aquela hora, hora do bombardeio de oração. Onde você estiver, se ajoelha, se não tem que se ajoelhar, ora em pé. Mas naquele momento, a igreja toda, onde estiver, está orando por aquele alvo missionário. Senhor, bombardeia esse lugar para a missão Caleb, né? Não sei nem onde vai ser, mas é aí mesmo onde vai ser. Cada família dessa rua, dessa quadra, dessa localidade, vai preparando o coração, a mente, orando. Gente, isso é bombardeio de oração. Porque dessa forma você está preparando o campo para daqui a uns dias, quando formos visitar, oferecer estudo ou fazer esse contato com as pessoas. Por exemplo, não sei, ainda não está definido o local que vai ser Missão Caleb, não? Mas quando for definida, vocês verificam. Peraí, alguém aqui da igreja conhece alguma família que mora nessa área do bairro? Eu conheço uma. Eu conheço outra. Opa, você já tem da sua lista de interessados, sua lista de oração, você já tem alguns que estão dentro do território em que vai acontecer a batalha de julho. Em que vai acontecer aí a guerra da Missão Caleb, por exemplo. Então a segunda estratégia de oração é o quê? Esse bombardeio aéreo. Paulo não diz que as forças do mal estão na região celeste, né? Então tem que começar aqui, ó. Todo mundo agora, além de sniper, tem que se tornar, sabe o quê? Piloto de caça. E aí tem que começar a decolar os caças daqui para bombardear e preparar o campo para a missão que vem pela frente, amém? Tem outras estratégias de oração intercessória, mas nós vamos parar por enquanto com essas duas, tá bom? E é só colocar em prática, ou seja, oração intercessória individual e oração intercessória coletiva. Okay? Uma a gente ora pessoa a pessoa, aqueles com quem nós vamos ter contato com o método de Cristo, e a outra é uma região, uma comunidade em que a igreja vai invadir, né? Mas antes, manda o bombardeio aéreo para preparar o campo para que as tropas terrestres possam chegar e realizar a missão com menos resistência, né? Da parte do sapirico, tá bom? Mas voltando aqui para Lucas, paz seja nessa casa. Ele percebe que um pouquinho tem um monte de coisa ali. Então, como é que a gente abençoa as pessoas? Começa orando por elas. Depois a gente vai abençoando do outro jeito, né? Depois Jesus disse o seguinte, olha, ele disse aqui, onde é que está? Fiquem, verso 7. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, que o trabalhador é digno do seu salário. Olha o que ele diz: fiquem na mesma casa, comendo e bebendo. Interessante que Jesus falou de casa. Casa, no grego, é uma palavrinha chamada oikos. E daqui a pouco a gente vai falar dessa estratégia. Aliás, nós estamos falando da estratégia de infiltração. O que é uma oikos? É uma casa. Tá, mas oikos não é a casa assim, só a estrutura.
Oikos é a casa também no sentido de quê? Das pessoas. Então, quando o pai de família se convertia naquele tempo, a família toda ia no bolo. Lembra a história lá de Centurião, né? Cornélio, lá no livro de Atos, vocês lembram? Ele aceita, ele se converte ao cristianismo e aí toda a família se batiza também. Vocês lembram lá do carcereiro, lá da onde Paulo e Silas foram aprisionados? Naquela noite ele é batizado e a família dele toda. Então, oikos não é só a casa assim, estrutura física. Oikos é a rede de conexão de pessoas como uma família. Você pergunta, cara, isso é muito legal, mas o que isso vai me ajudar nessa estratégia de infiltração? Lembra que você tem o seu diário de guerra? Pois agora você vai ter outra ferramenta. Você pode fazer isso, aliás, deve, né? De preferência, não sei, uma folha de papel, além do caderno, você pode até colocar lá na sua sala, no seu quarto. Você vai escrever a sua oikos como se fosse a sua família, por extensão. Por exemplo, você diz, eu tenho um vizinho que é essa alma aqui, eu trabalhar em favor, vou orar e vou usar o método de Cristo nele. Então eu vou colocar aqui na minha lista. A tua oikos seria como a tua lista. Tem esse parente, tem esse vizinho, tem esse amigo, tem esse fulano. É como se fosse a tua família. Só para explicar melhor, eu não sei quantos de vocês aqui já trabalharam com marketing de rede, né? As empresas de marketing de rede, não apenas marketing de rede, mas multinível e outras. É feito o seguinte, olha, faz uma lista das pessoas da tua igreja. Você coloca irmão X, A, B, C, o distrito todo aí. Esse daqui eu vou convidar tudinho para o negócio, né? Os teus parentes, opa, está aqui. Os teus amigos. Num momento você faz uma lista imensa para ganhar grana. Por que não fazer para ganhar almas? Então, a tua lista de pessoas com quem você tem contato é a tua oikos. Então, mas é muita gente. Então vai com calma, né? Escolhe umas 5, umas 3, por exemplo, e aplica o método de Cristo nelas. Ok? E Jesus diz mais, ele diz aqui, olha, nessa casa, vocês vão estar orando por essa lista de pessoas, né? E vocês vão estar comendo e bebendo com elas. Vocês lembram daquela citação, Apocalipse 3:20? Jesus diz assim, eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e farei o quê? Cearei, eu vou comer e beber com você, e ele comigo. Sabe por que Jesus usou essa expressão? E lá nas terras de Cristo, naquela época, aliás até hoje, né? Você tomar uma refeição com alguém, isso é uma expressão de, não é só comer, é de comunhão, amizade, relacionamento. Por isso que antes tinha aquele momento família, né? Toda a família vai sentar junto para comer junto. Aí conversava, comia, bom, nossa família, outra era cala a boca só para comer, né? Mas outra não, você interage, conversa, e come, conversa, coloca o papo em dia. Ou seja, nesse caso a refeição, Jesus está dizendo, eu vou entrar e ter uma refeição espiritual com você, você comigo. Isso é o que? Comunhão, relacionamento. E é nesse momento que você, com a refeição, você não está comendo, não está só enchendo o buchinho, né?
você está interagindo. E você está ouvindo, você se aproximou da pessoa, você está ouvindo ativamente. E ela vai falar das necessidades, como é que foi teu dia, foi legal, foi ruim, o que aconteceu de bom, valeu a pena. Jesus está dizendo, você e eu, para nós, né? Nós precisamos o quê? Ter essa comunhão com a nossa lista de oração e interação. E então Jesus diz aqui, coma com esse pão, e pode até comer de verdade mesmo, né? Olha, eu vim trazer aqui um pão integral para você, né? Vim trazer uma cevada. Ah, mas não gosto, não tem problema, doce com suco. Ah, eu não gosto, doce com açaí. Ah, eu não gosto, então vamos tomar água dele. Mas, ou seja, que tem esses momentos, não tem nada de mal de ter, né? A pessoa vai dizer, quando você ouve, toma um chazinho, quando está ouvindo ativamente outra pessoa. E notem como chegou no passo 3 aqui, ó, no verso 9, Lucas 10, 9. Curem os doentes que nela houver. Aí é o passo 3 que a gente já viu. Suprir a necessidade das pessoas. E agora nós chegamos no passo número 4, né? Finalmente, o passo número 4. Quando Jesus veio ajudar as pessoas, está aqui, né? O passo número 4. Depois que Jesus ajudava as pessoas, olha o que acontecia. Ganhava-lhes a confiança. Ganhava-lhes a confiança. Então, o passo número 4, queridos, é ganhar a confiança das pessoas. Pensa um pouquinho, você se aproximou, se tornou amigo, ouve o desabafo dela, ajuda no que pode, ela vai dizer, poxa, essa pessoa é amiga mesmo. E ela vai passar a confiar em você, você vai conquistar a confiança dela. Mas tem algo que pode ajudar muito a ganhar a confiança dela. O que é? É eu ser uma pessoa confiável. Quer ver uma coisa? Vamos dizer que eu estou conversando com o irmão aqui. Aí eu conto uma situação minha, algo pessoal. Pois é, irmão, então estou passando por essa dificuldade, né? Aí o irmão me ouviu. Aí eu terminei de falar e disse, rapaz, sabe de uma coisa que eu também estou passando por uma situação parecida? Ou seja, quando você entrega algo seu para alguém, a outra pessoa como que sente a vontade para dizer, eu também. Quando você confia em alguém, agora eu vou dizer uma coisa que não é fácil, né? Quando você confia em alguém, é mais fácil essa pessoa confiar em você. Isso é verdade, né? Você desabafa para alguém, ela, opa, eu também vou desabafar contigo. Qual é o problema nisso? Alguém sabe me dizer? Note que o passo número 4 é ganhar a confiança das pessoas. Mas para ela confiar em mim, eu tenho que confiar nela. Qual é o problema disso hoje em dia? Quem saberia me dizer? Alguém se atreve? Eu não diria, mas eu vou lhe ajudar, né? É fácil confiar nas pessoas hoje em dia? Não. É nada. Nos decepcionam, né? Nos enganam, dizem que querem algo para algo e outra coisa, mentem, assim por diante. Então, agora a coisa ficou tensa. Porque você pensa assim, olha, eu não gosto muito de gente, não. Eu gosto de ficar lá em casa, no meu cantinho. Mas, poxa vida, o primeiro passo é, gente,
se aproximar de gente, tá bom, eu vou. Você deu o primeiro passo. Você disse, eu já quero alguém para me ouvir, agora eu tenho que ficar ouvindo as pessoas, e esse pessoal fala tanto, misericórdia. Ai, Senhor, o que eu não faço por ti? Tá bom, eu dou o segundo passo. Quem ajudar na necessidade dele, eu que já estou querendo. Mas tá bom, né, Maia? Epa, não, pode parar. Esse quarto passo não. Agora, confiar nos outros para poder confiar. Não, desiste. Você percebe que quanto mais você dá um passo, mais a porta vai ficando estreita, mais o caminho vai ficando difícil, menos coisa entra por ele. Seguir o exemplo de Cristo não é fácil, não. Gente, eu digo isso por experiência própria. E com tantas decepções que eu tive na vida, eu já começo a ficar complicado para mim o primeiro passo. E particularmente sou mais reservado, né? Então, para misturar com as pessoas, a gente age pela graça de Deus. Agora imagine o passo número 4. Ganhar a confiança das pessoas, ajudando elas, funciona. Ouvindo, funciona. Mas às vezes a pessoa vai confiar nelas, correr o risco de ser decepcionado, para que exista a possibilidade de ela confiar em você. Aí você diz, não vale a pena não. Pois é, Cristo veio, sacrificou por todos os péssimos desse mundo, inclusive por mim, e a maioria não vai corresponder, não vai aceitar, e mesmo assim ele veio. Então, o que eu estou falando agora no quarto passo, eu reconheço que não é fácil, é difícil. Na verdade, dá até medo, né? De você confiar, dependendo da situação, o risco é grande. Mas se a gente olhar para Jesus, ele está dizendo, filho, é um momento. Você está disposto a sofrer qualquer coisa por mim? Você diz, rapaz, se eu estou pedindo, não está fácil não, né? Vai. Quarto passo. Mas note que nós estamos falando de não é uma coisa desorganizada. Você tem essa pessoa na sua lista de oração. Você está orando pelos capetinhos saindo de perto dela. Você está tendo contato com ela. Está sendo amiga, está ajudando no que pode. E esse tipo de influência, ela está vendo que você é uma pessoa diferente. Que você é uma pessoa que merece confiança. Então, como é que a gente pode ganhar a confiança dela? Algumas coisas bem práticas. Por exemplo, quando você falar que vai fazer algo para ela, só fale se você realmente for fazer. Se não for fazer, não fale. Agora, se falar, esse é o jeito, né? Porque elas vão ficar observando. Será que esse sujeito pratica o que ele fala? Ih, caçamba, aí o negócio vai apertando. Será que ele cumpre o que promete? Já vai ficando meio cadeira. Ou seja, a nossa vida vai ser observada. Mas se eu observar tudo isso e perceber que nós realmente somos pessoas dignas de confiança, nós vamos alcançar o quê? O quarto passo. Quando nós ganharmos a confiança de alguém, faça de tudo para não decepcionar essa pessoa. Por quê? Em primeiro lugar, por Deus, né? Em segundo lugar, porque você sabe como é ser decepcionado quando você confiou e a pessoa você chamar brutos, mas te apunhalou pelas costas, né? E você diz, não, o que eu sofri eu não quero causar tal sofrimento no outro. E dessa forma a pessoa vai ver que você e eu somos dignos, pela graça de Deus, é claro, né?
de confiança. E sabe qual é o bom disso para finalizar o quarto passo? O bom disso é que ela vai dizer: rapaz, Ivone, tu é digna de confiança. Então eu confio nessa mulher. Então o que ela falar é porque realmente é coisa boa. Eu vou acreditar, aceitar e confiar. Alguém pode estar perguntando assim: mas mulher, esse método de Cristo até agora ninguém deu nenhum tiro ainda. Quando é que eu vou começar? Vou pegar aqui meu fuzil espiritual e começar a dar tiro. Calma, irmão, não seja tão violento, né? Ou seja, você está perguntando quando é que a gente vai dar estudo bíblico, quando é que vai ter evangelismo nessa história? Calma. Primeiros passos estão sendo dados. Agora imagine que essa pessoa já confia em você. E se você chegar para ela e oferecer algo, dizendo que é bom, que vai ajudar muito a vida dela, ela vai confiar em você a ponto de acreditar, sim ou não? Claro que sim. Porque houve todo um processo de oração, de aproximação, de escutação, de suprir ministração das necessidades, e você ganhou a confiança. E o que fazer agora? É o que nós vamos ver na última parte do nosso treinamento dessa tarde, daqui a pouquinho. Ok, falou de oração. O que a gente precisa fazer então para chegar lá? Vamos cantar. Cadê os cantores aí que querem ajudar? O segredo está aí, né? Para a gente alcançar esse quarto passo. Para alcançar o quarto passo, como diz o Daniel, para cumprir essa missão com jejum e oração, seguirei a mão do Mestre, encontrei a direção com jejum.
espero aquele dia, como santos em canção, com jejum e oração, com jejum e oração, ao orar em comunhão, e vencer.